Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, 17 de maio, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A alta dos preços dos serviços de manutenção estimula o consumidor a comprar equipamentos novos. Bibliotecas rurais levam conhecimento a moradores de Piaçabuçu, em Alagoas. E ainda, um morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, se livra das drogas e edita um jornal comunitário. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Brasil teve grandes avanços na saúde materna e infantil e reduziu a carga de doenças infecciosas. Em compensação, houve aumento do sedentarismo e da obesidade. E outras doenças antes controladas voltaram a assustar. Essas constatações fazem parte do relatório de uma das revistas mais influentes do mundo no setor médico. Depois de 2 anos de pesquisa, a revista inglesa Lancet publicou uma edição especial sobre a saúde dos brasileiros. O serviço melhorou em muitos aspectos. Doenças crônicas e infecciosas estão controladas. Houve avanços na saúde materno-infantil e o programa de HIV/AIDS tem dado resultado, mas nem todas as notícias são boas. Segundo a revista, a dengue, que já havia sido controlada, volta a atormentar os brasileiros. Na última década, 3,5 milhões de casos foram registrados. A leishmaniose também aparece como uma das principais doenças que assusta a população. Outro problema é que os brasileiros estão mais gordos. Quase metade dos homens nas capitais apresenta sobrepeso. Por causa do sedentarismo e da obesidade, doenças como pressão alta, diabetes e hipertensão são cada vez mais frequentes. Com o estresse do dia a dia, outro desafio a ser vencido pelo governo são os distúrbios psiquiátricos. De 10 a 20% dos brasileiros têm depressão em algum momento da vida. A edição conclui que uma morte em cada 8 no Brasil tem causas externas, como homicídio e acidentes de trânsito. O estudo não teve a participação do governo. Nos 22 anos do Sistema Único de Saúde, os pesquisadores da revista inglesa perceberam que ainda há muito o que melhorar na saúde no Brasil. Mas para eles, o primeiro desafio é uma questão política. O SUS está subfinanciado, precisamos de mais recursos para consolidar o SUS, mas há também um aspecto positivo, que é um sistema que efetivamente atende a toda a nossa população. O ministro da Saúde concorda com o relatório da Lancet e disse que pretende criar um grupo de trabalho nos estados e municípios para melhorar o serviço em todo o país. Estamos propondo que se tenha um programa nacional de avaliação e desempenho dos sistemas municipais, estaduais e nacional de saúde, inclusive para você poder premiar gestores que melhorem o desempenho do seu sistema. Nosso grande desafio a ser construído nesse momento é exatamente introduzir essa cultura de avaliação e desempenho em todos os níveis do serviço de saúde. O preço dos serviços de manutenção de eletrodomésticos e eletrônicos disparou em São Paulo nos últimos meses. E a alta estimula o consumidor a comprar equipamentos novos em vez de consertar os antigos. A nova máquina de lavar tem várias funções e faz menos barulho. Ela substituiu a antiga, que lavou a roupa da família Mendonça durante 25 anos. Eu gastava em torno de 100, 120, já cheguei a gastar 230 para fazer o motor da antiga. Essa é a opção de muitos consumidores na hora de consertar um eletrodoméstico ou eletrônico. Dependendo da peça a ser trocada, o reparo pode sair caro. E comprar um novo costuma valer a pena. Há uma mudança de comportamento no sentido que você pode comprar o item novo, um item que está na moda, digamos, ou consertá-lo gastando praticamente o mesmo montante de reais. Nessa assistência técnica, o movimento caiu muito nos últimos 5 anos. Antes eles consertavam mais de 300 eletrônicos por mês. Hoje não passam dos 120. E muitos clientes que trazem os aparelhos para o conserto, quando recebem o orçamento, acabam abandonando os equipamentos aqui mesmo. Seu Rubens tem 40 anos de profissão. O técnico em eletrônica fez cursos para aprender a consertar os aparelhos mais modernos, mas diz que eles não têm a mesma qualidade dos que eram produzidos antigamente. A gente vê equipamentos com ótima qualidade de imagem e tal, mas a durabilidade em si ela é menor. Em Piaçabuçu, em Alagoas, uma iniciativa levou o mundo dos livros para mais de 30 mil famílias da região. São as bibliotecas rurais.
Essa cena já se tornou rotina no povoado do Retiro, no interior de Alagoas. Mesmo de forma improvisada, aqui funciona uma biblioteca rural. É uma comunidade muito carente, onde as crianças tinham dificuldade de ter acesso aos livros, e depois desse programa do movimento de mulheres com apoio da Arca das Letras, diminuiu muito o analfabetismo. Estimular nesses jovens o gosto pelos livros é uma ação do movimento de mulheres trabalhadoras rurais e pescadoras de Alagoas, em parceria com ONGs estrangeiras. Para quem não tem intimidade com as letras, é a oportunidade de aprender. Tinha palavra que eu não entendia, as mais complicadas, com mais letras, que a gente se atrapalha bastante e às vezes até volta para ler de novo para poder entender. Aí antes eu tinha muita preguiça de ler. Aí quando eu não conseguia ler a palavra, eu já pulava para outra. Agora não, eu sempre repito até eu aprender. Em Alagoas já foram implantadas 120 bibliotecas em 54 municípios. O trabalho é realizado pelos monitores que também emprestam os livros. Graças a eles, 31 mil famílias rurais desenvolveram o hábito da leitura. Em todo o Brasil funcionam mais de 8.200 unidades que estão elevando o nível educacional de comunidades afastadas dos grandes centros. As meninas começaram a ler mais e estão sendo mais incentivadas, né, através da biblioteca, e estão se desenvolvendo cada dia mais. Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Antena parabólica, aparelho de som, câmera de vigilância e alarme. Mudança de vida. Depois de se livrar das drogas, um morador do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, cria um jornal em benefício da comunidade. A ideia deu certo e a publicação mensal já chega a mais de 8.000 pessoas. No Twitter, o Plantador Fiel comunica que fez convênio com bancas de jornal para divulgar o periódico. O nome ele trouxe das experiências de quando era garoto e ainda morava no interior de Minas Gerais, onde ajudava a mãe na lavoura. Hoje, aos 25 anos, André Luiz coordena um jornal mensal que ele mesmo criou na comunidade do Alemão, onde mora. O interesse pela informação e pela escrita começou há 8 anos, quando ele começou a aprender a mexer no computador. Nessa época, ele estava internado no Instituto Padre Severino, um centro para menores infratores. Isso porque o André se envolveu com drogas aos 12 anos de idade. E com coragem, perseverança e determinação, ele conseguiu mudar a história da vida dele. André, o que te fez mudar? Aos 15 anos já era usuário de drogas, segurança do tráfico, abastecia bocas de fumo, usava drogas e na primeira oportunidade que eu tive de abrir o melhor, de gerar oportunidade para outros, eu olhei para trás e falei que não queria mais realmente. O jornal surgiu há 6 meses e o primeiro exemplar teve leitores ilustres, o ex-presidente da República e o governador Sérgio Cabral. Na época, eles foram ao Complexo do Alemão para vistoriar as obras do teleférico. O trabalho é feito na gráfica de um amigo. Cerca de 10 pessoas ajudam na distribuição. Davi é um deles. E também tem uma história parecida com a de André e com a de alguns jovens daqui. Se envolveu com o tráfico, mas agora com a oportunidade de trabalhar, quer ajudar outras pessoas. Meu grande sonho é levar para Campo Grande para estar incentivando os jovens de lá. Assim que teve a ideia de criar o jornal, André procurou o Sebrae para se inscrever no programa do microempreendedor individual e se formalizar. Além de ser bacana ser formal, é interessante economicamente ser formal. A oportunidade de crescer, acho que me deu essa grande porta para mim não querer mais olhar para trás. Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.